Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, desculpa, o meu celular ele parou de gravar, então eu tive que passar para outra câmera do celular. Então acabou que o vídeo acabou parando sozinho, tá bom? Mas vamos lá, na parte 2, tá, gente? Eu tava falando sobre eh, como saber ou traduzir o que eu estou falando. Não tem como você saber, né? Que nem eu tava explicando para vocês. É só Deus dando a interpretação, e ele vai dar a interpretação se ele quiser interpretar, tá bom? Se ele não quiser, ele não vai dar. Então, assim. Eu mesmo nunca pedi para Deus interpretar o que eu tô falando, nunca senti vontade, né, nem curiosidade, nem nada, porque eu consigo ver já muito rapidamente e claramente as coisas que Deus tem feito através quanto mais eu vou orando, tá bom? Então, assim, muda tudo, tudo que você imaginar na sua vida começa a mudar. Às vezes e chega às vezes a mexer, às vezes, com o nosso emocional. Então, às vezes, a gente se sente um pouco angustiada, só que a pessoa tá lá na batalha, todo dia, orando 1 hora, todo dia, ou 10 minutos. E aí você sente que do nada te veio uma angústia, você repreendeu essa angústia, não foi embora. Pois é, essa angústia, ela faz parte da oração em línguas, porque Deus tá mexendo, tá tratando coisas que a gente não sabe. Então tem dias, gente, que eu fico muito irritada, que não é TPM, não é demônio, nada. É simplesmente Deus mudando algo que tá dentro da gente, que a gente não entende, mas que ele tá trabalhando. Então deixa Deus trabalhar, tá bom? Então não tem como você, a não ser que Deus revele, tá? Então deixa Deus trabalhar, tá? Então vamos lá para as dicas de como dicas que podem te ajudar a conseguir orar por mais tempo, tá? Dicas que eu uso na minha vida que me ajudam a literalmente conseguir estar tendo um foco, né, de quantidade de tempo orando, tá? Então vamos lá. Comece aos poucos. Como eu falei pra vocês, comecem aos poucos, gente. Não adianta a gente querer orar todo dia, 2, 3 horas, porque vai chegar os outros dias e a gente vai perder a motivação, tá? Por exemplo, a pessoa tá motivada, ela ora 3 horas hoje, beleza. Aí amanhã ela já pensa, ai, tem que orar 3 horas em línguas ainda. Então, assim, é muito cansativo, gente. Mexe. Na hora que você pegar firme, você vai ver que cansa muito, cansa a garganta fica seca, às vezes no outro dia a gente acorda rouco. Então, comece aos poucos, tá bom? É, coloca uma meta ali, tipo, todo dia 1 hora, que nem eu falei, né? Vai orando. E coloca ali, eu orei 1 hora, tô terminando, terminei, vou orar amanhã mais 1 hora. Então coloca aquele foco, tá bom? Aquela meta, sabe? Todo dia 1 hora, certinho. E faz, tá? Outra dica, ore antes repreendendo o medo, que não falei pra vocês. Medo tá atrapalhando? Repreende o medo em nome de Jesus. Ore no seu idioma para Deus te ensinar a lidar com o seu medo humano mesmo, tá? E porque às vezes não é o espírito, às vezes é só você mesmo, tá bom? Então, precisa ser tratado isso, porque senão você nunca vai conseguir ter foco, tá? Outra coisa, ore fazendo os seus afazeres. É uma dica muito assim, gente, eu trabalho fazendo em casa, fazendo algumas coisas, então eu já uso todo aquele tempo ali pra mim tá orando, orando, orando. Quando eu vi, já orei 3 horas, 2 horas. Então, assim, é, pegue os seus afazeres, vai limpar a casa, ora, vai passar o aspirador na casa, melhor que você consiga orar que ninguém tá nem ouvindo na sua casa. Então, passa o aspirador ali todo, ali na casa toda, ali orando em línguas, ali. Nossa, quando você terminar, você já orou um bom tempo ali, né? Então pegue tudo que você tá indo pro trabalho dirigir, vá orando em línguas, vá orando, vá orando. Isso não vai te atrapalhar em nada, porque a oração em línguas, ela não é na sua mente, ela passa pelo seu espírito, tá bom? Então, se você quiser orar em línguas e pensar em outra coisa, você consegue. Não sei se vocês quem já ora em línguas sabe que é assim, né? Mas pra quem não sabe aí de direito como é que funciona, se você começar a orar em línguas direto, né, você não vai perder o foco do que você tá fazendo, porque é uma língua que ultrapassa a sua alma, né, o seu sentimento, a sua mente, ela tá no seu espírito. É, corpo, alma e espírito. É bem profundo. Então a oração em línguas ela passa do seu espírito, passa pela alma e passa pelo corpo, que é para fora, né? Que você tá orando para fora. Então ela passa. Então a sua mente continua ali. Você consegue pensar em outras coisas, né? Porque o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera. Ou seja, você precisa botar sua mente para trabalhar, tá? Para você não ficar só vagueando. Bora lá. É... Vá aumentando aos poucos. É o que eu falei pra vocês. Tá bom com aquela. Tá? Orou um mês por 1 hora por dia durante o mês, muda. Coloca 1 hora e meia, coloca 2 horas. Mas sempre progresso, tá bom? Em mês, por exemplo, né? Vai ali todos os dias 1 hora, aí bateu um mês, conseguiu, muda pra 1 hora e meia ou 2 horas, tá bom? Mas sempre vai
tendo aquele mesmo foco, né? Tipo, faz de conta, né? Eu orei por um mês 1 hora e mudei para 2. Aí tô orando 2 horas todo dia e do nada eu não tive tempo de orar. Mas ora pelo menos 1 hora, tá bom? Não tem 2 horas mais para orar naquele dia, mas ora 1 hora pelo menos, para você manter o ritmo de 1 hora pelo menos, tá bom? E aí no outro dia você pega 2 horas de novo e aí vai. Acho que deu para entender, né? Então vamos lá. Ore louvando, gente, no seu momento de louvor ali com Deus, de adoração, vai falando em línguas também, isso vai ajudar a desbloquear também para quem tá muito bloqueado ainda, né? Então vá orando em línguas, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando você vê, gente, você já tá falando assim, sem nem perceber. Às vezes você tá falando dormindo. É, Outra coisa, ore para Deus te dar força para permanecer, porque é uma luta espiritual, gente, pra gente permanecer. Várias vezes já comecei, às vezes eu fechei um mês certinho, daqui a pouco no outro mês eu já bloqueio, sabe? Muito complicado. É uma luta muito grande, então a gente precisa pedir para Deus. Deus, me ajude a permanecer, me ajude a focar, me ajuda, Senhor, porque a oração em línguas é muito melhor do que a oração no nosso idioma. Porque a oração em línguas é que nem eu falei, Deus está trabalhando já no que Ele quer, sem ser aquilo que a gente quer. Então Ele vai trabalhar, então Ele abre portas muito rápido. Eu não vou falar sobre essas coisas hoje, tá? É mais para ajudar quem está bloqueado aí, ou para quem quer literalmente posicionar e quer orar em línguas. Então esse vídeo é para isso, tá? Porque senão demora muito, já vou ter que postar 2 vídeos seguidos por conta do que aconteceu. Então, assim, é muita coisa para falar. Então eu só tô tentando focar só nisso, tá? Mas acontece muita coisa, gente. Então, ore na oração. Peraí, ore no louvor, né? Ore para Deus permanecer. Ore na oração. Você tá orando, tá falando com Deus, já vai orando. Tá orando, aí daqui a pouco do nada começa a falar em línguas também, mas vai e fala, 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 só fala, tá bom? E a última é ore marcado no relógio, né? Que nem eu falei. Sempre tenha uma meta. Priscila, eu tô orando todos os dias 3 horas, mas hoje eu tô tão desanimada, ora pelo menos 1 hora. Mas não deixa de orar, tá bom? 1 hora, é melhor você ter orado 1 hora do que você ter perdido 3 horas só porque você tava desanimado, né? Então, assim, mas tenha um foco, né? Se precisa usar um relógio, põe ali um despertador para despertar, para você saber que já deu 1 hora. Sei lá, tá assistindo um vídeo de 1 hora, um podcast, por exemplo, começa a orar no podcast no início do podcast, assistindo ali, orando. Quando terminar o podcast, você já terminou de orar em línguas, quando você vê, você já orou mais de 1 hora, porque o YouTube é assim, né? Ele tem um tempo, só que se a gente for olhar no relógio, a gente vê que o tempo foi mais do que o tempo que tá marcado. Então, assim, orem, só orem, tá bom? Sempre tem uma meta, um foco e sempre busque crescer, né? E pede para Deus ajudar você a lidar com todos os problemas que vai aparecendo no caminho. Principalmente como eu falei para vocês, de coisas que realmente acontecem, coisas que vêm para desanimar, às vezes um momento de muita irritação que veio porque Deus está tratando coisas da raiz. Então tem vezes que, gente, tem dias que eu não tô me suportando. E como eu falei para vocês, não é TPM, não é nada, não aconteceu nada, não é demônio, às vezes é literalmente Deus tá tratando. Então ali, eu tô no meio do mês ali orando, então Deus ele vai começar a tratar aquilo que ele quer tratar. Tá bom? Então tem dias que vai ter muita irritação, tem dias que vai ter muita tristeza, do nada você tá chorando muito, você não sabe por quê. É Deus que tá tratando. Tá bom? Deixa Deus tratar. Mas claro que você tem que repreender, porque você não sabe se é alguma coisa ou não. Mas ora a si mesmo. Ora em dia de choro, ora em dia de raiva. No dia que tá dando tudo errado, ora. Não deixa de orar, tá bom? Não, eu não tô muito bem. Ora a si mesmo. Gente, já teve dias de eu. Pra vocês terem uma noção, gente, teve um dia que eu tava começando a ter dor de ouvido. E eu comecei a orar em língua, só que eu nem imaginava o que ia acontecer. Eu fui curada da dor de ouvido. Sabe quando a dor de ouvido começa aquela dor assim, que você já sabe, meu Deus, eu vou ter dor de ouvido. E daqui a pouco, do nada, a dor vem aumentando, quando daqui a pouco você meu Deus, eu preciso tratar essa dor de ouvido. É assim, né, gente? É uma dor enlouquecedora. Gente, eu não indico isso pra ninguém. Indico, não, eu não desejo isso pra ninguém. Porque, gente, que loucura. Mas sabe quando a gente sente aquele incômodo que a gente sabe que vai doer o ouvido? Eu simplesmente comecei a orar em língua. Só que eu não imaginei que eu fosse ser curada. Era porque eu tava indo fazer a Rebeca dormir, aí eu aproveito pra orar naquele horário. E aí eu comecei a orar. Daqui a pouco, quando eu parei de orar, a dor tinha literalmente sumido. Então, assim, a oração em línguas é maravilhosa, gente. Acontece coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Então, Deus me ensina muito através das orações em línguas, tá bom? Então, é isso. Eu espero que tenha tirado muitas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários,
tá bom? Se você não concorda, se você acha que orar em línguas não é de Deus, fica com a opinião pra você, tá bom? Porque eu não vou ficar respondendo esses tipos de comentário, tá, gente? Porque o tempo que eu perco respondendo essas pessoas, eu posso estar ajudando outra, tá bom? Então, não vou perder meu tempo mais respondendo coisas. Se você não concorda, glória a Deus, amém. Fica com essa opinião pra você. Deus já me provou de todas as formas que a oração em língua, sim, é dele, é de Deus. Realmente, nós temos, como cristão, nós temos que orar sim. E, mas se a pessoa não concorda, né? Como eu conheço várias pessoas que não concordam, amém. Ficam pra vocês isso, tá certo? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, qualquer dúvida deixa aqui. E é isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau!